Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos no volume 3 da Matemática 4 e hoje nós vamos falar sobre o módulo 14, que é a introdução à radiciação, tá bom? Pessoal, o que é radiciação? Nós estamos trabalhando com a raiz, tá? Nem sempre é uma raiz quadrada, mas nós estamos trabalhando com uma raiz. Então nós podemos definir que x ele é igual a raiz enésima de a se o meu x elevado a n, ou seja, x vezes x vezes x vezes x, n vezes, dá o próprio a. Por exemplo, quando a gente fala raiz quadrada de 16 e fala que é 4, é lógico, porque 4 vezes 4 duas vezes dá 16. E por que duas vezes? Porque se não tem nada aqui, é porque é 2. Agora, a raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes, dá o 27. Essa é a lógica, tá bom? Então, o meu a que está aqui embaixo é chamado de radicando, o de cima, que é o índice, nós chamamos de radical, tá bom? De maneira mais prática também, nós podemos falar que a radiciação ela é o inverso da potência, tá bom? Como assim? Pega uma fração, uma potência, né, uma base a elevada a uma fração. E aí nós temos a regrinha que nós chamamos de regrinha do Sol. Olha que bonito o meu Sol aqui, hein? Ó. Qual que é a ideia, pessoal? O M está tomando sol, o N está na sombra. Então nós vamos inverter na raiz, onde o cara que está na sombra vai tomar sol e o cara que está tomando sol vai para a sombra. Então nós fazemos essa inversão. Por exemplo, aqui, ó, 5 elevado a meio, eu posso escrever como raiz de 5. O 1 que está em cima vai vir na parte da sombra e o 2 vai vir aqui. É lógico que eu não preciso escrever esse 2, muito menos esse 1. Poderia simplesmente colocar a raiz de 5 e tá certo, ok? Mesma coisa aqui, ó. Raiz de 64. O que eu poderia fazer? Primeiro, dá para arrumar de várias formas, tá bom? Dá pra gente pegar, por exemplo, 64 e escrever ele como sendo 4 elevado a 3. Ou de várias outras formas, mas só para vocês entenderem a ideia. Eu vou chamar aqui de 1, tá bom? Ficaria 64 elevado a 1/3. Tá bom? Para quem gosta de potência, isso é bem mais prático. Por quê? Porque o 64 é 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 ao cubo elevado a 1/3, que aí eu poderia simplesmente distribuir 3 sobre 3, que simplifica, dá 4. Ou seja, a raiz cúbica de 64 é 4, tá bom? Lógico, né? 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Muito bem. Agora nós temos as regras da radiciação. E essas regras elas são bem claras, tá? Então a gente vai ter que acabar gravando elas. Primeira delas, se eu tiver duas raízes sendo multiplicadas, onde o meu índice aqui em cima é igual, ele precisa ser igual, numa multiplicação eu posso juntar, tá bom? Então eu poderia juntar aqui, exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz de 50. Eu poderia juntar como sendo raiz de 2 vezes 50, que é a mesma coisa de raiz de 100, que é 10. Tá bom? A mesma coisa eu posso fazer... uma dica. Dica mesmo. Não pode fazer isso com soma e subtração. Por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 50 não é raiz de 52. É isso aqui mesmo, não tem como mudar. Vai ficar dessa forma. Tudo bem, galerinha? Nós vamos ver isso mais pra frente. Daqui a pouquinho, na próxima aula, eu acho que a gente consegue falar um pouquinho mais disso. Muito bem. Se na multiplicação nós vamos juntar multiplicando, na divisão nós vamos juntar dividindo. Faz sentido, né? Então aqui ficaria raiz n de a dividido por b. Então, por exemplo, raiz de 50 dividido por raiz de 2, eu posso juntar tudo como 50 dividido por 2, que é raiz de 25, que é 5. Olha que legal. Tá bom? Outra. Se eu tiver a raiz n de a elevado a n, eu posso cortar e sobra só o a. Então, por que a raiz de 9 é 3? Porque, na verdade, a gente está falando raiz de 3 ao quadrado. Como o meu índice é quadrado, eu posso cortar esse com esse, dá só o 3. Tá bom? E se eu tiver o elevado, a mesma história, eu posso cortar esse com a raiz e sobra só o a. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Eu corto o quadrado com a raiz quadrada, sobra só o 3. Muito bem. Aqui agora, raiz de raiz, a gente multiplica. Então, n vezes m está aqui.
Então fica 3 vezes 4, 12, tá vendo? Olha que bonitinho. E por último, uma outra importante, NP, MP. Tá vendo que eu tenho P nos dois? Eu posso simplificar. O que seria isso, na verdade? E aí, é como se a gente tivesse uma raiz múltipla, tá bom, galerinha? Pensa assim, ó. Eu tenho raiz sexta de 2 elevado a 4. Você concorda que o 6 é 3 vezes 2? E que meu 4 é 2 vezes 2? Você concorda, então, que daria para simplificar por 2 e por 2? Eu poderia simplesmente escrever raiz cúbica de 2 elevado a 2? Fica bem mais prático, bem menorzinho o número? É essa a história, tá bom? Isso é uma simplificação. Isso às vezes ajuda, tá bom? Muito bem, pessoal. E agora? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer os exercícios 3, 4, 6 e 8, que para o primeiro ano está na página 38 e no segundo ano está na página 30, tá bom? Então 3, 4, 6 e 8. E vou deixar uma sugestãozinha de tarefa e a gente termina a aula, tá bom? Então vai ser bem simplesinho. Primeiro, raiz de 576. É lógico que a gente acaba decorando essas raízes, tá bom? A raiz de 576 é 24. Ah, mas professor, eu não ia saber nunca que é 24. Então o que a gente faria? Pega o 576 e decompõe ele. Por 2, pessoal, vamos ver, ó. 5 por 2 vai dar 2, tá? E sobra 1, tá? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu montar ele aqui para ficar mais prático na nossa visualização. Por 2. Então aqui vai dar 2 e aqui sobra 1. Então aqui vai ficar 2. Vai ficar mais prático de ver, entendeu? O que eu tô fazendo. Aí desce o 7. Dá 8 e dá 16, sobra 1. Depois desce, fica 8 de novo. Então aqui 2, 8, 8. Por 2, 1, 4, 4. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Como é uma raiz quadrada, que é 2, nós vamos formar parzinho. Então, parzinho, 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 parzinho. Todos formaram par, então tudo vai sair da raiz. Então, desse par, 1, 2 sai. Desse par, 1, 2 sai. Desse par, 1, 2 sai. E desse par, 1, 3 sai. Agora multiplica. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Ou seja, a raiz quadrada de 576 é o 24. Poderia também ter feito assim, ó, escrito dessa forma. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. E aí, por conta daquilo que a gente falou da nossa propriedade, que se você tem o n dentro aqui e n aqui fora, a gente pode cortar, a gente faz a mesma coisa. Então eu poderia cortar esse com esse 2 sai, tá aqui, ó. Esse com esse 2 sai, tá aqui. Esse com esse 2 sai, tá aqui. E esse com esse 3 sai, tá aqui. E multiplica tudo, tá bom? Mas e se eu não tiver uma raiz exata? Tipo, a de 288 não é exata. Tudo bem, e não tem problema nenhum com isso. Vamos lá, ó. O 288 já está até decomposto aqui, ó. Vamos olhar para o 288? Por 2, 144. Por 272. Por 236. Por 218. Por 29. Por 33. Por 31. Ó, formou par, não formou e formou par. Então, esse sai, esse sai, esse sai, esse não. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Raiz de 2, porque o 2 não saiu. Tá vendo? Esse 2 aqui não saiu. E não tem problema nenhum. Ficou assim, tá bonitinho, tá? Raiz de 48, mesma história. Não tem raiz exata, porque eu sei que a de 49 é 7. A de 36 é 6. Então, não tem nenhum de 48 exato. Mas a gente pode arrumar. Ficaria assim, ó. 48, tá? Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Esse formou par, esse formou par. Então, esse sai, esse não. Então, vai sair 4 raiz de 3. Ok? Muito bem. Vamos para o exercício 8, então. Aí o 8 a gente vai fazer ele todinho por partes. Vocês vão entender o que vai acontecer aqui. Ah, desculpa. Eu apaguei, que eu escrevi errado aqui, é um 9, tá? Então vamos lá. Ficaria assim, pessoal, olha só.
Vamos fazer tudo separadinho, tá bom? Eu vou arrumar aqui algumas coisas, vocês vão entender. Aqui é raiz, 9 em cima, e 10 a sexta embaixo é 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão. Vezes, aqui é 49 sobre 1, 2, 3, 4. 10 mil. E aqui eu posso colocar 2,5 vezes 10 a terceira, eu posso colocar 25 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Muito bem, por que isso? Olha só, raiz de 9 é 3. Raiz de 1 milhão são 6 zeros, vão sobrar 3 zeros, 1000. Tá bom? Raiz de 49 é 7. Raiz de 10 mil, que são 4 zeros, são 2 zeros, vão sobrar 100. E raiz de 25 é 5. Raiz de 10 ao quadrado é 10. Muito bem. Então eu fiquei com tudo isso. Posso cortar um zero com um zero. E em cima, 3 vezes 7, 21 vezes 5, 105. E embaixo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Arrumando, ó, 105 dividido por 4 zeros. Então vamos andar as vírgulas. Tá aqui, 1, 2, 3, 4. Então 0,0. Então letra E, 0,0105. Tudo bem, galerinha? Pessoal, como sugestãozinha de tarefa, eu vou deixar para o primeiro colegial na página 38, para o segundo colegial na página 30, os exercícios 4 e 5, tá bom? Então fica aí para vocês fazerem e a gente se vê na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.